Boa noite, pessoal. Esse é a UEL na NET para você. Hoje estamos aqui com a professora Kátia Simone Peras, professora de Biologia. Contamos também com a presença do professor Reginaldo Cavalcante, professor de Geografia. E para passar mais um momento gostoso com vocês. Nessa semana, no começo da manhã, o pessoal já teve umas 5 horinhas de revisão. Mais ou menos, né, Kátia? A gente vai dar uns flashzinhos, os melhores momentos. A gente vai passar para vocês um pouquinho de biologia e geografia para vocês sobre a prova da UEL. Lembrando, por enquanto, nós estamos analisando a primeira fase da UEL. Professora Kátia, se a gente fosse fazer uma análise geral da prova de biologia, a prova da UEL, ela prioriza os conteúdos de botânica, os conteúdos de genética, de fisiologia. Como é que é a prova da UEL? Fala um apanhado geral, como é que a gente poderia resumir? A prova da UEL não vem com muitas questões de biologia, né? Ela vem sempre com umas 5, 6 questões de biologia, que eu falo de biologia pura, que são questões só da biologia. Mas ela vem com outras disciplinas, biologia com química, biologia com física. A UEL não é de perguntar muitas coisas que aconteceram no último ano. Então, por exemplo, muitos alunos vêm para mim perguntando assim: Kátia, será que tem problema de cair vírus Zika causando microcefalia? Não creio porque foi muito recente. Agora, precisamos saber sim que o Aedes aegypti transmite a dengue, a febre amarela, a chikungunya, o vírus Zika, isso sim. Agora, coisas muito atuais não é característica da UEL. Geralmente ela segue um tema, né? E com esse tema ela pergunta algumas coisas. Claro que às vezes tem algumas questões meio fora, que eles tentam encaixar na biologia, mas sempre são questões razoavelmente tranquilas para serem realizadas, né? Eu fiz um apanhado bem interessante aqui, tentando ver se a gente acerta na mosca para você poder ir para a Gloriosa e cantar que seu sangue é laranja, né? Vamos ver, então. Maravilha, Kátia. A gente fica pensando nessa prova dela, você falou, são poucas questões, uma análise estatística é complicado, mas se a gente olha nos últimos anos, tem algum ponto específico que vale a pena dar uma atenção maior? Qual assunto seria esse? Eu acho que 2 pontos específicos aí. Ecologia, que isso é ponto para qualquer vestibular, e doenças. Então, alguma doença sempre cai, de maneira direta ou indireta, ou uma virose, ou uma bacteriose, uma protozoonose, ou uma eumintose, uma doença, com certeza vem alguma coisa, né? Como eu disse, pode ser diretamente ou dentro de um contexto. Como caiu na FUVEST agora domingo, caiu uma questão sobre dengue, era em inglês, mas era uma questão que você tinha que ter conhecimento biológico para responder, né? Então, eu tenho a impressão que uma doença existe muita chance. E também ecologia, que a gente vai dar uma olhadinha hoje, que é algo super importante. Até porque, se a gente for olhar, o Reginaldo também vai falar, né, sobre isso, sobre geografia, sobre geopolítica, falando de todas essas modificações, esse desequilíbrio ecológico violentíssimo. Também não acho que caia nada sobre Rio Doce, nada sobre isso agora, sobre Mariana. Creio que é tudo muito recente. Porém, desequilíbrios ecológicos, derramamento de petróleo, acidentes com produtos químicos jogados em água, vem assim, sempre, sistematicamente acontecendo. Então, a gente precisa estar alerta nesse tipo de realidade também. Maravilha. Professora, tem alguma questão para ilustrar um pouquinho esse assunto para nós? Qual é o assunto que trouxe para nós hoje? Eu acho assim, olha, uma das questões que a gente tem que pensar muito dentro de ecologia é a eutrofização, tá? Na eutrofização a gente tem que pensar muito, que é a liberação de substâncias na água que faz com que as algas façam um tapete sobre a água, impedindo a entrada da luz do sol. Com isso, acaba o oxigênio, só ficam vivas bactérias anaeróbicas, causando a mortandade de peixes e um desequilíbrio ecológico sem precedentes. Porque uma coisa que vocês têm que entender, e isso é muito importante, que você não pode dicotomizar a biologia. A biologia ela tem que ser vista como um todo, para você poder gabaritar. Então, você tem que pensar que a partir do momento que eu causo algum problema nas algas planctônicas, eu terei problema em toda a cadeia alimentar. Então, isso é muito importante. Agora, a gente vai dar uma olhadinha em algumas questões que eu escolhi, tentando ser o mais abrangente possível, ok? Vamos lá? Podemos, Início? Podemos? Por favor. Então, vamos lá. Vamos ver lá. Escolhi isso por causa do tanto que se falou de Marte esse ano, né?
Aí está falando, eles querem saber, existe vida em Marte? Imagine, maior deserto, maior silêncio. Sua atmosfera tem gás carbônico, hidrogênio, argônio e traços de oxigênio e água. O gás metano pode ser encontrado em Marte. Sem trânsito, tem violência, isso que é vida, né? Então vamos ver a questão. Com base nos dados apresentados na tira, que vocês acabaram de ver comigo, e em seus conhecimentos sobre a presença de vida na Terra, considere as afirmações abaixo. 1. A presença de metano poderia ser indício de vida em Marte, uma vez que algumas espécies procariontes conhecidas produzem metano através da redução de gás carbônico. Galera, vamos lembrar? A gente lembra da origem da vida, biologicamente falando. Qual era a composição da atmosfera primitiva? Metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Então, o que nós temos? Metano aí aparecendo. Outra coisa, nós temos as bactérias do domínio Archaea, as arqueobactérias, que são metanogênicas. O que é isso? Elas trabalham com metano, elas produzem metano ou trabalham no metano. Então, a alternativa 1 está correta, ok? Veja 2. A atmosfera de Marte apresenta os mesmos componentes da atmosfera atual da Terra, mas em nosso planeta o oxigênio é o componente predominante? Vários erros. Primeiro, que a atmosfera de Marte não tem os mesmos componentes da nossa atmosfera. Segundo, que o oxigênio não é o gás em maior abundância. Maior abundância na natureza é o gás nitrogênio, né? Esse é o gás. Lembrem-se, o nitrogênio também é extremamente importante. Vamos lembrar? Vê se você consegue lembrar. Em que entra o nitrogênio na nossa composição, na composição dos seres vivos? Nas bases nitrogenadas do DNA e do RNA, na formação de aminoácidos para formar proteína, na própria formação do ATP, que é a nossa molécula energética, e em algumas vitaminas, foi questão da UEL do ano passado. Então vamos ficar alerta aí, porque o gás de maior abundância é o nitrogênio, não o oxigênio. Vamos para 3? Então está errada a 2. A 3. A capacidade de quebrar moléculas de água na Terra levou à liberação de oxigênio, o que abriu caminho para a evolução das reações de oxidação aeróbicas. Yes! 1 e 3 estão corretos, aqui nesse caso, alternativa C. Professora, a prova da UEL é uma prova temática. Os últimos anos, né, já teve o tema cidades, origens, né? Se eu não me engano, essa questão era do ano do que o tema foi cidades, né? Às vezes alguma questão, uma outra... Um ano antes. Origens e transformações, né? Isso. Algum palpite? Será que a gente consegue arriscar? É palpite. Você comentou agora há pouco que temas muito recentes provavelmente estão fora da prova. O tema, vamos pensar lá, um tema no começo do ano, qual era o assunto que estava em voga? O que a gente pode arriscar para a prova da UEL? Ou é difícil um palpite? É difícil. Eu acho, olha, esse negócio dessa vida em Marte, que eles estão falando tanto, desequilíbrio ecológico, eu aposto muito nisso, sabe? Desequilíbrio ecológico, alguma coisa relacionada com os cosmos, alguma coisa assim. O pessoal tem falado muito, né? Palpites não faltam, de tudo quanto é... A gente fez até, todo mundo, os professores, qual é o teu palpite? Vamos fazer uma aposta aí, que será que cai? Né? Complicado para a gente saber, quem dera, né? Eu até falei, ai Deus, podia me dar uma inspiração assim, eu descobri qual é o tema da UEL. A gente não sabe, mas sabemos que vocês estão prontos. Venha que vier, truco. Sabe biologia, encara qualquer tema, né? Com certeza. Maravilha. Igual eu recebi um negocinho assim, matemáticos e físicos só trazem problemas. E os químicos trazem soluções. Claro que o professor de química que mandou. E eu falei, biologia da vida a todos eles, né? Uau. Então, acabou. A gente, sabendo de vida, a gente resolve tudo. Bora lá? Bom. Deixa eu fazer uma observação. Volta um pouquinho aqui. Vamos falar sério, uma coisa importante aqui. Quando nós vimos essa questão, foca de novo no 3 aqui. Você que está prestando atenção, volta aqui. Olha. A capacidade de quebrar moléculas de água, isso é muito importante. Nós temos que lembrar, preste atenção que isso é muito importante. Os primeiros seres, eles eram anaeróbicos, ou anaeróbicos, tanto faz. A forma com que você quiser falar, as duas formas são usuais e corretas. Eles viviam fermentando, não existia fotossíntese. Foi através da fotossíntese que houve a quebra da molécula de água, com liberação de oxigênio.
Então, não sei, aquele gráfico, fica de olho nele, quando aparece a oxigenação no planeta, quando os seres aeróbicos começam a se desenvolver, toda a evolução, isolamento geográfico, seguido de isolamento reprodutivo, toda aquela estrutura de convergência, irradiação e convergência adaptativa. Dá uma olhadinha, eu acho que vale a pena. Uma outra coisa que tem me incomodado bastante, e vocês sabem que sempre que me incomoda eu falo para vocês, é a história do evolucionismo. Dá uma olhadinha em Lamarck e Darwin. Ô galera, Lamarck e Darwin, se errar tem que roer um do pé, né? Não dá para errar. Por quê? Lamarck, uso e desuso, herança de caracteres adquiridos. E a teoria darwinista, seleção natural. Bactérias multiresistentes. Algumas pessoas falam, Kátia, bactérias MR de novo, multiresistentes, acha que pode cair outra vez? Acho. Sabe, nunca se falou tanto, os hospitais estão cheios, o maior problema que nós temos hoje são infecções hospitalares, o pessoal numa corrida desenfreada, tentando fazer antibióticos para determinados tipos de bactérias que são multiresistentes. Professora, fica de olho. Uma dica aí que foi para mim essa dica hoje cedo. O cuidado com o uso do antibiótico. Parece que o antibiótico ele acaba com a bactéria, mas ele acaba com a gente também. Tem que ter um uso com muito critério, muito cauteloso nesse uso de antibiótico. Como é que é essa história que prejudica a flora intestinal? Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que é, professora? É porque, na verdade, primeiro ponto, o antibiótico ele tem que ser tomado certinho. Nos dias certos que o médico receitou, nos horários corretos, para não acontecer seleção natural. Então, você não pode achar que você está bom e que por conta disso, o médico receitou para você tomar, sei lá, uma semana ou 10 dias, com 3, 4 dias você deve parar. Negativo, tá? Você tem que tomar cuidado, porque você tem que tomar antibiótico certinho, para matar todas as bactérias, inclusive as resistentes, para que não haja seleção natural. Mas tem gente, por isso que ficou proibido o uso de antibióticos, chegar na farmácia e pedir. Porque antigamente, qualquer probleminha que você tinha, eles davam um antibiótico, era um tiro de canhão no mosquitinho. E o que acontece? Você acaba com a sua flora intestinal. Nós sabemos que as bactérias que vivem no nosso intestino são extremamente benéficas, produzem vitamina K, produzem vitamina B. Então, nós temos que cuidar, porque certos antibióticos de amplo espectro, eles pegam bactérias que são benéficas a nós também. Ok? Vamos dar uma olhadinha em outra? Vamos lá. Sobre as principais doenças, doenças de novo, que podem acometer o ser humano, é correto afirmar. AIDS, sarampo, tuberculose são exemplos de doenças causadas por bactérias. Negativo, AIDS e sarampo são doenças virais. Sempre lembrando que o vírus da AIDS é um retrovírus, um vírus de RNA que se transforma em DNA. Fique alerta. Febre amarela, gripe, resfriado, poliomielite são importantes viroses humanas. Matamos na B. Galera, pensa assim, doenças da infância, tá? Cachumba, sarampo, catapora. Doenças sexualmente transmissíveis, herpes, HPV, AIDS, HIV, tá? Outra coisa, quem tem HIV nem sempre tem AIDS. AIDS é uma síndrome. O cara pode ter HIV e não ter AIDS, tá? Essas doenças são virais. As doenças bacterianas, foi um ano de muita chuva, né? Nós viemos para cá agora embaixo de chuva. Leptospirose, urina do rato, fica de olho, fica alerta aí, né? Também tuberculose, os presídios estão cheios da bactéria tuberculínica, o bacilo de Koch, também vale a pena dar uma olhadinha nessa doença, né? Daí as sexualmente transmissíveis, gonorreia e sífilis, e as outras que são causadas por bactérias, todas as outras que você conhece bem como botulismo. Outra coisa, foi um ano que a gente viu em Madagascar, e a gente viu em alguns locais dos Estados Unidos, a peste negra, transmitida pela pulga do rato. Alerta. Valeu? Muito bem. Mais uma, os reinos, tá? O Whittaker ainda é o mais usado, o reino Monera, bactérias e cianobactérias. Aqui dividindo, então, em reino protista, sabe, gente, eles estão chamando de protista ainda, embora a gente já saiba que o reino atual é chamado de protoctista, que aparece todas as algas e os protozoários. Alerta! Protozoários, doença de Chagas, fica de olho, fezes do barbeiro, do Triatom infestans,
fezes. Tem mais de 112 tipos de barbeiros que transmitem, mas o triatomídeo ainda é o galã do momento, né? E Trypanosoma cruzi. Então, cuidado para não errar o vetor e agente etiológico, tá? Fica de olho. Outra coisa, malária, mosquito anófilis, não esquece, são protozooses causados por protozoários. Reino plantar, todas as plantas são autótrofas fotossintetizantes. Aquela história de briófitas, pteridófitas, gímenos e angiospermas, fica alerta. Lembrando que gímenos e angiospermas não precisam mais de água para fazer a fecundação, porque eles formam tubo polínico. Outra coisa importante, dá uma olhadinha em ponto de compensação fótico. Faz um tempinho que não cai e é capaz deles perguntarem isso. Então, ponto de compensação, ponto em que a fotossíntese e que a respiração se igualam. Para a planta crescer bem, ela precisa fotossintetizar mais do que respirar. Falou? Ok. E o reino animalia, né? O reino animalia, pessoal, dá uma olhadinha o que cada filo traz. Então, os poríferos, os coanócitos, os quinidários, os quinidoblastos. Cuidado com as doenças causadas por plateumintos, fica de olho nelas, de nemateumintos também. Artrópodos é uma coisa que eles gostam muito, o Fuvest perguntou agora sobre artrópodos, então fica de olho nisso também. E, por final, depois dá uma olhadinha em cada filo, até terminar nos mamíferos e dá uma olhadinha em todos esses filos, as características principais de cada um. Não precisa ficar maluco, dá uma olhadinha nas características principais de cada um para colocar na memória recente, ok? Vocês estão prontos, vocês estão preparados, agora são só mesmo os melhores momentos, pinceladas básicas que às vezes ajudam, às vezes uma lembrancinha é vital nessa hora. Embora não caiam tantas questões de biologia, nós não estamos aqui para errar nenhuma. Nós temos que gabaritar e vamos para cima com tudo. Lembre-se, nós somos mais que vencedores. Deus abençoe vocês. Okay? Maravilha, professora Kátia. Esse é um pouquinho de biologia da UEL na NET para vocês. Fique ligado essa semana toda, às 19h30, de segunda a sexta-feira, você terá dicas de todas as disciplinas analisando a prova da UEL. A gente volta já. Todo pai quer a melhor educação para o seu filho, certo? O Colégio Londrinense sabe disso e oferece soluções de qualidade para cada fase da vida do aluno. Na educação infantil, experiência e acolhimento. No fundamental, estímulo e organização para os estudos. No ensino médio, autonomia intelectual para fazer escolhas. E no pré-vestibular, preparação e resultados. Conheça as soluções do Colégio Londrinense que levam a uma educação de excelência. Venha nos visitar. Matrículas abertas. Informações qualidadelondrinense.com.br. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Smart Anglo, curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça Ensino Médio Fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br.
Para mais informações, 3375-7555. Quando nos sentimos confiantes, nos tornamos mais fortes. Ficamos mais seguros para descobrir, nos preparar e buscar, superar. Encontramos uma força capaz de motivar e transformar sonhos em realidades. Nos transformamos em verdadeiras feras. Essa força é o comprometimento do nosso time. É a vontade de ser e permanecer entre os melhores quando o assunto é educação. É o que nos faz alinhar métodos e estratégias eficientes à inovação e tecnologia que de fato agregam a aprendizagem desde os primeiros anos da vida escolar. Aqui, aula dada é aula estudada. É a força que desperta o interesse do aluno pelo conteúdo. É o que transforma a brincadeira em aprendizado, conceito em prática, formação em resultado. Desenvolvemos a autonomia de cada aluno e, através de nossa exclusiva plataforma de avaliação adaptativa, aprimoramos as competências e habilidades para que no futuro ele atinja os objetivos que desejar. Somos presentes do estratégico ao pedagógico e oferecemos ferramentas únicas que dão força ao aprendizado do aluno e contribuem para o desenvolvimento da escola. Essa é a força que nos movimenta. É o que traz motivação para atingir o potencial máximo de cada aluno. É a força da tradição que há mais de 60 anos aplica estratégias vencedoras e traz resultados comprovados com os maiores índices de aprovação nos principais vestibulares do país e no Enem. Essa é a força que transforma nossos alunos. Anglo, aqui se ensina, aqui se aprende. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Smart Anglo, curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça. Ensino médio fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.